Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Lucas 9. Lucas, o capítulo de número 9. Se já quiser deixar marcadinho, a gente vai ler na sequência Mateus 16, Lucas 9 e Mateus 16. Deixa eu só abrir o meu esboço para nós, então, começarmos. Lucas 9, Mateus capítulo 16. Amém? Todo mundo encontrou? Amém? Então vamos começar por Lucas 9, a gente vai ler agora o verso de número 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Agora vamos para o capítulo 14, ainda em Lucas. Passo umas páginas adiante. No capítulo 14, a gente vai ler mais 3 versículos. Lucas 14. Vamos ler 26 e 27. Se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e também a própria vida, não pode ser meu discípulo. 27. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Diga comigo: qualquer que não levar a sua cruz. Qualquer, vamos dizer juntos? Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. No versículo de número 33, um pouco mais adiante, ele continua e diz: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eita, muito forte. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por este culto, por essa oportunidade, Senhor, de aprender mais de Ti. Nós declaramos que nós queremos entender, compreender, discernir e aplicar a Tua palavra. Nós queremos, Deus, ser vistos por Ti como discípulos. Nós queremos hoje excluir das nossas vidas aquilo que, na Tua palavra, nos excluiria da condição de discípulo, de servo do Senhor. Nós queremos Te receber, nós queremos Te render graças e Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Em nome de Jesus que nós oramos, já Te agradecendo. Amém e amém. Amém? Aleluias. Interessante que diz assim para o seu irmão, o tema da mensagem de hoje é: abrace a cruz. Fala para ele: abraça a sua cruz. Abraça a sua cruz. Fala para ele: você vai entender. Porque já teve gente que olhou para o outro e disse: abraça a sua cruz, pensando em alguém que é a possível cruz dela. Fala sério se isso não aconteceu. Um povo por aqui, por acolá, como diria a nossa pastora, nas brincadeiras. Mas você vai entender que a sua cruz não é alguém, que a sua cruz não é você mesmo, que a sua cruz não é a de Jesus, a dele ele já levou, né? Mas que você também não está sozinho nessa caminhada, e que se você não tomar a decisão pessoal de
mais do que levar a sua cruz, mais do que tomá-la, mais do que negar a si mesmo, como nós vimos no primeiro versículo que lemos em Lucas 9. Mais do que isso, nós precisamos abraçar a nossa cruz. E a gente só consegue fazer isso quando nós entendemos como nós fazemos isso. E nós fazemos isso nos tornando discípulos, nos tornando servos, entendendo o que é caminhar junto, o que é caminhar na dependência de Deus. E não do lado no sentido de achar que você já é o amiguinho de Deus, que você já pode dar conselhos para Deus, que você já pode influenciar os pensamentos de Deus, que você já pode induzir Deus a alguma coisa a seu respeito. Nós muitas vezes achamos que temos esse poder. Achamos que estamos tão íntimos de Deus que podemos dar um pitaco no processo. E é aí onde nós nos perdemos e nos enquadramos em algum desses que nós lemos aqui em Lucas 14 e deixamos e perdemos a oportunidade de poder então ser um discípulo de Jesus. Percebam que quando Jesus falou, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga, ele não disse só para os 12 discípulos. A Bíblia relata também, lá em Marcos tem, que ele virou para a multidão e disse isso. O que significa que ele não falou para um grupo seletivo de pessoas. Ele falou para um povo que caminhava, que ia atrás do movimento que acontecia por onde Jesus passava. Esse povo estava muito empolgado, esse povo queria ver as curas, queria ver os acontecimentos, queria participar do processo, se possível fosse, se beneficiando de alguma forma. Mas o fato daquelas pessoas estarem atrás de Jesus, irem onde Jesus ia, não significava, porém, que estas pessoas... Só eu já falei isso para alguém um dia? Mas imaginem que tomar a nossa cruz e seguir Jesus é muito mais profundo. Não está resumido a uma doença, não está resumido a um dependente químico na família, não está resumido a um esposo que bebe, que trai, que é um mau esposo. Não está resumido a uma dificuldade, a um problema, a alguém, a uma tribulação que você enfrente. A nossa cruz é muito mais importante, algo muito maior e glorioso do que um problema, do que uma situação que nós temos que lidar. E aí nós vamos entender que quando nós entendemos, quando nós aceitamos que a nossa cruz não é um problema, aí as coisas mudam de lugar. O nosso entendimento começa a clarear, o nosso relacionamento com Deus começa a fluir de uma outra perspectiva. Começa a fluir de uma perspectiva totalmente diferente. Jesus diz para cada um pegar a sua cruz e seguir. E o que Jesus quer dizer para nós, e o que a cruz simbolizava para Jesus, era a morte. O que Jesus está dizendo não é, carrega esse abençoado nas suas costas, nas suas orações. Ore por esse problema, suporte essa dor, que um dia você vai ser curado. Não, tomar a sua cruz e seguir é morrer. É morrer literalmente para o pecado, para as suas vontades e viver a vontade de Deus. Porque quando a cruz simbolizava a morte para Jesus, que foi crucificado nela, que era um símbolo de condenação para aqueles que cometiam algum tipo de crime, ela também se tornou sinônimo com Jesus de vida, de ressurreição. E para tomar ela, significa que você precisava tomar a decisão de morrer, a decisão de se negar, a decisão de renunciar, a decisão de entender que morre para viver verdadeiramente. Não vive-se com medo de morrer, preocupado em carregar a cruz de A ou de B, em ajudar outros a carregarem suas cruzes, mas entendendo que morrendo para si, tomando a sua própria cruz
e vivendo plenamente uma vida com Cristo, de comunhão, de intimidade, de relacionamento, de conhecimento, de crescimento, é que verdadeiramente consiste o sentido de tomar a sua cruz, de carregar a sua cruz. Eu pontuei aqui para ilustrar para vocês o exemplo de Jacó. O que a gente costuma fazer com Jesus quando a gente não quer tomar a nossa cruz? Jacó, ele viveu uma fase assim, quando ele está lá com o seu tio, depois de 20 anos, que ele fugiu do irmão, e aí ele vai voltar para a terra prometida. Ele fica preocupado de como ele vai ser recebido por Esaú, que ameaçava matá-lo quando ele fugiu. E aí o que ele faz? Ele manda os servos na frente, com presentes para Esaú, dizendo que era ele que estava mandando. Mas perceba, se em algum momento você não já fez como Jacó, nós fazemos isso. Ele primeiro manda um servo com uma porção. Eles vão em carreata, se a gente for ler lá em Gênesis, ele vai, leva cabra, outro leva 200 bois, outro leva camelo, outro leva... E ele vai mandando presentes, vai mandando presentes. Quando se esgotam os recursos, quando Jacó já mandou tudo o que ele tinha, aí ele manda a mulher que ele não tinha tanto apreço com os filhos. Depois ele manda a outra esposa, porque ele tinha um pouquinho mais de apreço com os filhos. E por último, por fim, quando não há mais o que entregar, quando não há mais o que fazer, Jacó vai. E nós fazemos isso com Deus. Muitas vezes nós barganhamos com Deus. Nós queremos barganhar com Ele, ao invés de tomar a nossa cruz, de nos apresentar a Ele rendidos por inteiro, nos humilharmos diante da Tua grandeza, reconhecer o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Nós queremos comprá-lo com oferta. Nós queremos comprá-lo com serviço na obra. Nós queremos comprá-lo com o cuidado, com a pessoinha que a gente levou, com alguém que você está discipulando, e você fica tentando barganhar com Deus. E Deus vai tentando te fazer entender que você só precisa se submeter, que você só precisa se render, se humilhar, se entregar verdadeiramente. E você vai mandando, vai mostrando o seu serviço, vai fazendo as suas ofertas, vai oferecendo os seus sacrifícios. Vai fazendo, vai achando que está ficando bem, que está renunciando, que está vivendo a vontade de Deus, que está entregando, que está negando a si mesmo, que está seguindo Jesus e está bem iludido andando lá no meio da multidão, só indo atrás. Aí você olha e Deus te coloca em uma situação onde você precisa reconhecer que você só precisava se render a Ele, por inteiro, de coração. Alguém já fez como Jacó alguma vez na vida aqui, gente? Será? Será que alguma vez você já quis barganhar com Cristo aquele trabalho que você fez, aquela doação que você fez, tão grande, tão relevante, quando Deus estava esperando de você algo mais simples, porém mais profundo? Quando Deus estava esperando de você um coração entregue, rendido, aquebrantado, arrependido diante dele. E Jacó, assim como muitas vezes nós fazemos, precisou entregar tudo o que tinha, desde os recursos até as pessoas que amava, para só então se apresentar. Em que nós temos nos escondido? No que nós temos camuflado? O que nós temos tentado barganhar com Deus? É o que nós temos que nos perguntar essa noite e encontrar as respostas. A terceira coisa que acontece quando nós entendemos o que a gente precisa fazer para seguir Jesus é o discipulado diário. Primeiro, nós renunciamos, aprendemos a dizer não, não só para o pecado, mas para tudo o que não seja a vontade de Deus para nós. Depois, nós tomamos a nossa cruz e o seguimos, morremos para nós mesmos, morremos para essas vontades, nos rendemos, antes de perder tudo como Jacó.
antes de entregar tudo, decidir o quanto antes, decidir com discernimento, com sabedoria. Aí nós, então, vivemos a fase do discipulado diário. O discipulado diário é quando Jesus diz para nós, lá em Mateus 16. Mateus 16, 25. Lembra que eu pedi para vocês abrirem no início? Mateus 16. O verso de números 25 e 26. Mateus 16, 25 e 26. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder sua vida por amor de mim, a achará. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? O que Jacó achou que poderia entregar, que compraria o perdão do seu irmão, que compraria o sanar da sua dívida, do sanar do trapaceio que ele fez para obter a primogenitura de Esaú. O que nós temos barganhado com o Senhor, que temos de repente nos iludido, achando que a gente vai ser salvo, que a gente vai entrar no reino dos céus, que a gente não é apenas multidão indo atrás, que nós estamos verdadeiramente seguindo Jesus. O que nós temos depositado a nossa crença de que vai compensar isso? Nada absolutamente pode, só mesmo por meio de Jesus. Quando Jesus diz para tomarmos a nossa cruz e segui-lo, Ele está nos mostrando dois princípios que vão nortear a nossa vida como cristão, que é o princípio do discipulado, o princípio de viver à luz da palavra de Deus. Quando eu digo do discipulado, eu me refiro ao relacionamento com Deus, porque discipulado é isso, é conviver com Jesus de maneira que Ele se revela a você, como naquela época Ele falava, ensinava as pessoas, mas Ele logo sinalizou, no versículo 9, 23 de Lucas, que as pessoas, nem toda aquela multidão que estava indo atrás era seguidor. Nem todo mundo ali estava disposto a imitá-lo, nem todos ali buscavam se relacionar com Ele, nem todos ali buscavam aplicar o que Ele ensinava. E o que Ele ensinava é o que hoje nós temos acesso na sua palavra revelada. Então você lê, você ouve na célula, você ouve no culto, mas na hora de aplicar na sua vida prática, você tem sido multidão ou você tem sido um seguidor e imitador de Jesus? Verdadeiramente tem sido aplicado aquilo que Jesus tem usado, pessoas para te ensinar, para te ajudar, para te direcionar? Na hora de pedir oração, você pede, você movimenta, pede nos grupos, pede na igreja, vem na frente receber, mas no momento de aplicar a palavra, o ensinamento diário, o que você tem feito? Você de fato tem aplicado? Você de fato tem vivenciado? Quando nós aprendemos, quando nós aplicamos o conhecimento, nós verdadeiramente aprendemos. Enquanto aquilo não é aplicado na sua vida, você não aprendeu verdadeiramente. Você ainda vai voltar naquela situação, você ainda vai voltar naquela prova, para você aplicar aquele conhecimento que o Senhor já lhe deu a oportunidade de adquirir, e aí verdadeiramente você terá aprendido. Aí verdadeiramente você terá entendido o que é renunciar. Aí verdadeiramente você terá entendido o que é tomar a sua cruz. E aí você vai usufruir de um discipulado diário. Discipulado diário que lá em Marcos 10, a gente tem uma extensa explicação prática do que é.
quando Jesus ensina os discípulos, a nós que tomamos essa decisão de sermos seguidores, imitadores de Cristo, de nos tornarmos discípulos de Cristo. Cristãos conscientes do seu papel, mas sobretudo conscientes de a que lugar pertence. De que não importa quando você vai, e nem da forma como você vai, mas fazendo a oração que Thomas Kemp fez. Entendendo que se tem a presença dele, basta. Entendendo que se ele se faz presente, se ele está ali, é suficiente. Então nós precisamos decidir hoje abraçar essa cruz. Nós precisamos abraçar a nossa cruz. Só tomar e seguir não é suficiente. A gente precisa parar de barganhar com Deus o perdão. A gente precisa parar de barganhar com Deus o coração aquebrantado e arrependido e achar que a gente ganha ponto com Deus fazendo alguma outra coisa. A gente precisa parar de achar que renunciar é só dizer não ao pecado. Porque vai mais além. Que você precisa entender a vontade dele para a sua vida, e aí dizer não para coisas que você gostaria de viver, que são corretas, mas que expressamente, da parte de Deus para você, já foi dito que não é para você ir naquela direção, já foi dito que não é para você se casar com aquela pessoa, já foi dito que não é para você abrir este negócio, já foi dito que não é para você atuar nesta área, e você insiste em fazer porque você acredita que é correto. Mas você não está preocupado verdadeiramente em entender e viver a vontade de Deus para a sua vida, em ser discípulo. E o Senhor hoje nos faz esse convite, nos dá essa oportunidade daqueles que já se entregaram a Ele, renovar esse voto e essa decisão de ser discípulo, e aqueles que ainda não se entregaram, também a oportunidade de passar a ser filho, servo, e já se preparar, já seguir essas etapas, já tomar essas instruções para viver um discipulado diário com Jesus. Diga comigo, discipulado diário com Jesus. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer juntos uma oração para que o Senhor receba, para que Ele contemple em nós essa decisão para aqueles que a tomaram agora no seu coração. Aqueles que de casa também tomaram essa decisão, entenderam que achava que estava seguindo Jesus, mas detectou hoje que estava apenas indo atrás de Jesus, como aquele povo para quem ele se virou e diz que aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e siga. Aquele que não quiser se indispor, aquele que não quiser se aborrecer com os outros, não pode ser meu discípulo. Jesus foi direto em dizer isso. Aquele que não quer se indispor, aquele que não quer dizer não, não pode ser meu discípulo. Então, se hoje você tem essa dificuldade, você precisa vencê-la. E o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Você pode pedi-lo. Aleluias. Ele está te ouvindo. Ele está sondando o seu coração, esquadrinhando os seus pensamentos agora. Ele entende do que você precisa. Ele traz essa hora o discernimento que você precisa para orar de todo o teu coração, se situando na sua vida espiritual, se posicionando como discípulo, como imitador de Cristo, e como um servo que vai viver diariamente um discipulado com Jesus. Porque mesmo se Ele institui, e quando Ele institui sobre as nossas vidas, autoridades espirituais, discipuladores, discipuladoras, pastores, líderes, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus por meio deles, os capacitando e os direcionando para nos conduzir como imitador de Jesus. E se nós não nos submetemos a essas pessoas,
a Deus por meio delas, por meio da direção dada a elas, nós não experimentamos isso. Nós não morremos para nós mesmos e nem para as nossas vontades, porque nós não conseguimos sequer submetermos.